instituição criada por Deus lá no Jardim do Éden. Então, separação, ninguém está autorizado a separar. Porém, alguns textos vão relatar, até mesmo os fariseus, lá em Mateus capítulo 19, vai relatar que os fariseus tentaram fazer uma pegadinha com Jesus. Senhor, vamos separar, o que acontece se as mulheres separarem? O próprio Moisés deu carta de divórcio para a gente separar. Porém, Jesus, retrucando, falou com eles, deu por causa da dureza do coração de vocês. Depois a gente pode abordar isso aí, mas a pergunta que você fez, em 3 situações que a pessoa não é autorizada, mas há um respaldo para que ela se separe. Eu até separei aqui, primeiro caso, caso de adultério. Segundo caso, é o caso do abandono. E o terceiro caso, em caso de violência. Então, esses 3 temas aqui, a pessoa, entre aspas, está respaldado para se separar. Porque, na verdade, a única separação bíblica é em caso de morte, viuvez. Aí morreu um dos cônjuges e aí sim pode casar de novo. Fora isso, não tem como a pessoa separar ou casar de novo. Porém, como a gente tem visto aí nos dias atuais, a dureza do coração do homem, cada dia o coração fica mais duro. Então, nesses 3 casos aqui, a gente tem que ter o bom senso também, e cada caso é um caso. Primeiro, a situação do adultério. Claro que se houver o adultério, em alguns casos, a pessoa, se for da parte do homem, a mulher está autorizada, entre aspas, a separar ou pode lutar pelo seu casamento, que é o que a gente sempre instrui nas nossas igrejas. Você quer lutar pelo seu casamento? Então a gente sempre vai estar orando, vai estar clamando a Deus, entrando naquela guerra para que Deus restitua a família. O segundo caso é o caso de abandono, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, também falando sobre isso. Se o marido abandonar, né, sumir, enfim, também está respaldada a pessoa separar. Mas também mesma coisa, nós sempre vamos prezar para que a pessoa lute pelo seu casamento até o final. Né? E o terceiro é a violência. Quando a pessoa, eu tive algumas pessoas que a gente já viu que passou um período e o marido era violento com a esposa. Nesse caso aí, também a gente não autoriza, mas há um respaldo para poder se separar. Então, respondendo a sua pergunta, né? Quando posso me separar, se a Bíblia autoriza, a Bíblia não autoriza, porém, nessas 3 situações, caso de adultério, abandono ou violência, pode-se entender que haja um bom senso no caso da separação, mas sempre lembrando que no final nós sempre estaremos lutando para que haja uma reconciliação. Depois eu vou... Muito bom que o senhor falou agora, e daqui a pouco, depois eu vou até trazer o senhor aqui novamente para a gente estar abordando sobre isso, porque é um tema muito pertinente, né, a respeito do divórcio, e a gente falou aqui de uma outra vez a respeito disso mesmo, porque às vezes as pessoas, muita gente, eu não sei se aconteceu isso com o senhor, mas a pessoa chegar, né, de repente no seu gabinete e falar, pastor, ele me bate, e aí, continua com essa pessoa? Né? É um caso assim meio complicado, porque às vezes tem pessoas que vão falar assim, não, você continua com ele. Aí até o quê? Até de repente a mulher, né? Até o cara de repente fazer alguma coisa pior com a mulher. Nesse caso a gente tem até que verificar porque é um bom senso. Exatamente. É um bom senso. Existem casos e casos. Isso, exato. Eu falo sempre o seguinte, se o marido bateu na mulher uma vez, dificilmente ele vai parar. Exatamente. A mulher aceitou a primeira vez apanhar, dificilmente ele vai parar de bater na mulher. Isso aí, os estudos já mostram, né? Que dificilmente ele vai parar de bater naquela mulher. Salvo se ele não for crente se converter. Sim. Até pegando um ganchinho nesse, uma certa vez a gente foi pregar em uma igreja em Bangu, e aí, depois da gente pregar, foi uma bênção, trouxeram um pastor de São Paulo também para pregar nessa igreja, fazer uma campanha. E a filha do pastor, que tinha me convidado, né, para poder estar lá pregando, ela ligou para mim desesperada, pastor, me ajuda. Eu falei, que houve, minha filha? O pastor que nós trouxemos de São Paulo, ele ficou hospedado aqui na nossa casa, e eles eram casados de pouco. O casal, a filha do pastor, era casado de pouco.
E eles estão hospedados aqui em casa. O marido, que ele tinha uma deficiência, ele não tinha um braço. O marido, pregador, pastor, ele bateu, o meu marido viu ele batendo na esposa, enforcando a esposa. E aí, pastor, o que a gente faz? Eu falei, faz o seguinte, minha filha, pega, fala com a esposa dele para ir na delegacia, dá uma parte dele, e você compra a passagem dele e manda eles ir direto para São Paulo de novo. Pega a família toda, não deixa eles hospedados na sua casa. Manda eles ir embora. E ela manda aí na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra ele. Era pastor, pregador, porém batia na mulher. Aí eu até conversando com um amigo, ele falou, rapaz, imagina se ele tivesse os 2 braços, ele tinha matado a mulher. Exatamente. Então com um braço só, ele pegou e enforcou a mulher. E não era a primeira vez que ela falou, eu vi que ela estava se maquiando, né, passando alguma coisa, porque ficou roxa, para não estender esse caso aí. Então, já tinha acontecido outras aproveitando vezes, né? aqui, se o teu marido te bate, primeira coisa que você tem que fazer, vai na delegacia da parte dele. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor não é contra o divórcio? Sou contra o divórcio, mas eu sou contra a violência. Exatamente. Então, antes que ele faça algo pior com você, você vai lá e corta o mal pela raiz. Se você fizer um boletim de ocorrência, ele parar, pedir perdão e voltar a te tratar bem, reconcilie-se com ele. Agora, fora disso, esse é um dos casos que a gente não é autorização da Bíblia, porém há de se ter um bom senso. Sim. Então, esse é um dos casos. Ótimo.